Ok, nosso primeiro passo aqui é compreender a ideia, né? O que nós devemos fazer para que a nossa aplicação ela também rode como cliente-servidor, apenas em duas camadas, sem eu precisar de uma aplicação servidor rodando na rede ou no host, tá? Eu estou aqui com o nosso servidor de aplicações aberto, né? E estou também com a aplicação cliente, que é a NFE. Tá? Nós vamos migrar essa NFE aqui para duas camadas. Aí no final ela vai ficar funcionando em duas ou em três camadas, tá certo? Bom, quando nós fizermos essa migração, nós vamos tirar da jogada esse servidor de aplicações aqui, ok? O cliente então ele vai executar apenas essa aplicação e ela já vai ter acesso direto ao banco de dados. Nós não vamos ter aí uma camada intermediária, né? Não vamos ter o servidor de aplicações. Isso se o teu usuário estiver rodando a aplicação em duas camadas, tá? O que é muito comum e ainda é necessário que existam aplicações assim em algumas empresas, tá certo? Em boa parte delas, tá? Não existe a necessidade de ter uma aplicação em três camadas. Às vezes, no caso de algumas empresas, não é nem possível que isso aconteça, né? Por exemplo, você tem uma empresa ali com 10 computadores, um servidor, e esse servidor é Linux, tá? Então onde é que você vai colocar o servidor de aplicações? Se o servidor é Linux, ele só roda no Windows, né? Então aí você já teria que mexer na arquitetura de hardware, né, do teu cliente. De repente a melhor solução é você implantar o RP em duas camadas mesmo, cliente e servidor. Tranquilo? Tá, o que é que nós vamos precisar fazer aqui então? Só relembrando, né, nós temos aqui nas aplicações os VOs. Tá? Os VOs eles representam as tabelas no banco de dados. Para que a aplicação ela funcione em três ou em duas camadas, nós não vamos mexer nos VOs. Tá? Nós temos no lado do cliente as janelas. Ok? As janelas elas fazem o uso, né, dos VOs e dos controllers. Tá? Nós também não queremos mexer na arquitetura das janelas. Tá? Não queremos mexer nas janelas. Então nós vamos mexer em quem? Vamos mexer nos controllers. Né? Eu tenho aqui, por exemplo, NFE cabeçalho controller no lado do servidor. Esse controller aqui ele tem alguns métodos que são chamados via REST, né, pela aplicação cliente. Tá? Ele recebe então aqui alguns parâmetros. No caso do REST, nós estamos trabalhando com o JSON e ele sempre retorna aqui um array JSON com a resposta. O controller do cliente, nós também temos o NFE cabeçalho controller no lado do cliente. Ele vai ter lá os métodos consulta, insere, altera, né, e ele vai chamar o controller do servidor. Tá? Quando ele executa o get, ele está chamando o método consulta, que é esse que tem o mesmo nome do controller. Tá? Tem o nome principal aqui, NFE cabeçalho, né, por padrão. Quando nós executamos o put, nós estamos inserindo, ele chama o accept. Quando nós executamos o post, nós estamos alterando, ele chama um update. E quando nós executamos o delete, ele está chamando aqui um cancel, ele vai excluir os dados. Bom, para que a nossa aplicação ela rode em cliente-servidor, né, nós precisamos migrar esse controller do servidor para a aplicação cliente. Tá certo? Esse é um dos passos. Tá? Migrar os métodos do controller do servidor para o controller do cliente. Ok? Nós poderíamos tirar esses métodos aqui, ó, e incluir esses métodos aqui no lugar deles. Mas aí o trabalho ia ser maior e de repente nós perderíamos a capacidade de ficar em duas ou em três camadas, mudando apenas um parâmetro, né? Então nós vamos fazer aqui nesse treinamento o seguinte, vamos trazer esses quatro métodos para cá. Ok? Então o controle do lado do cliente, né, ele vai ser alterado, ele vai continuar com os métodos dele e vai receber aqui os métodos que estão também no servidor. Tranquilo? Então nós vamos basicamente mexer bastante no controller do cliente, tá?
O controle do servidor, caso a aplicação continue rodando em 3 camadas, não vai ser mexido, permanece como é, tá? Uma outra coisa que nós vamos precisar, já que o servidor utiliza o T2T e o ORM, é migrar o T2T e o ORM lá para o cliente, né? Isso é uma coisa que nós vamos precisar fazer também, tá? Uma outra coisa que o servidor utiliza aqui, vamos ver em data module se tem alguma coisa que nós precisamos levar para lá. Tá, ele gera algumas coisas aqui do SPED no servidor, isso aí precisa ser migrado lá para o cliente, né? Mas nós não vamos entrar nesses detalhes aqui, vamos nos concentrar apenas no módulo NFE. Então aqui nesse data module não tem nada para levar. Vamos ver esse server container. O server container, ele tem o registro de todas as classes, mas não precisamos fazer isso aqui no lado do cliente. Tá? A gente não precisa se preocupar com isso aí. No entanto, nós vamos precisar nos preocupar com isso aqui, ó. Conectar com o banco de dados, tá? TDB Express, o que é isso aqui? TDB Express está dentro do conexão BD. Essa conexão BD nós vamos precisar levar para o cliente também, tá? E vamos precisar realizar essa conexão lá no nosso cliente também. Dessa forma, aqui no servidor, na pasta do servidor, nós temos alguns arquivos que nós vamos precisar levar para o cliente, tá? Esses arquivos aqui, essas DLLs de conexão do DB Express, esses arquivos de configuração dos bancos de dados, nós vamos precisar levar para o cliente. Tá? Por aqui nós podemos também observar algumas units que precisam ser incluídas no cliente, né? T2TORM nós já falamos dela, ela vai precisar ir para o cliente. Conexão BD também. Basicamente são esses dois aí, tá? Os controles do lado do servidor, nós não mexemos em nada. Na verdade, nós não vamos mexer em nada no servidor, tá? O servidor fica como é. Nós não mexemos em nada nas classes do servidor. O nosso maior trabalho será pegar esses métodos do servidor e inseri-los aqui no controller do cliente e fazer as devidas adaptações, né? Aí vão existir algumas adaptações que serão necessárias nos controllers do cliente, tá certo? Porque quando nós estivermos trabalhando aqui em cliente servidor, nós não vamos retornar, por exemplo, um JSON array, nós não vamos receber um JSON value, tá? Em alguns momentos, a aplicação cliente-servidor ela vai usar os recursos do JSON, mas aí são poucos momentos, tá? Nós também não vamos aqui capar de tudo a cliente-servidor para ela ficar 100% cliente-servidor sem utilizar aí alguns recursos do JSON. Mesmo cliente-servidor, ela vai utilizar alguns desses recursos, tá certo? Para que nós possamos ficar aí com a possibilidade de rodar a aplicação em 2 ou em 3 camadas, alterando apenas um parâmetro. Que parâmetro será esse? Nas nossas aplicações cliente, aqui por exemplo NFE, aqui, ó, nós temos um arquivo conexão ini. Então nós temos aqui uma seção servidor de aplicações e servidor de impressão, tá? Então nesse servidor de aplicações nós vamos criar aqui um novo item chamado camadas. Aqui, ó, camadas. E vamos colocar 2 ou 3. Se nós colocarmos 2, a aplicação automaticamente saberá que ela deve acessar direto o banco de dados, não vai atrás de um servidor de aplicação. E ela vai se comportar como uma aplicação cliente-servidor. Se nós colocarmos 3, ela vai atrás do servidor de aplicações, tá? Vai utilizar aqueles métodos que são necessários para chamar o servidor de aplicações e não vai saber quem é o banco de dados, ela não vai atrás do banco de dados nesse caso aí, tá? A única coisa que nós vamos precisar alterar é isso, para que a aplicação ela se torne aí, ela funcione em 2 ou em 3 camadas.